Bom dia, meninos. E aí? Bem que hoje tá fresquinho. Choveu. Bom dia, mano. Choveu, tá nevando lá fora. Vamos trabalhar. Aí você pergunta assim, você tá dando aula de onde, hein? Que lugar do mundo você tá? Alasca. Meninos, conforme eu combinado com vocês, eu já ia falar um pouquinho, fazer uma revisão, né, pra gente falar que não fez, vamos fazer uma revisão de termologia. E nessa primeira aula, na segunda aula eu volto para mecânica, tá bom? Ok, e aí a gente vai falar de sistema conservativo. Certo. Gente, a termologia é a parte da física que estuda o calor, né? Talvez o conceito mais importante que norteia quase toda a termologia é a ideia de temperatura. Quase tudo que eu vou falar e quase tudo que tem de termologia passa pela ideia de temperatura. O que é temperatura? Como é que você definiria temperatura? Alguém? Alguém? Gente, vocês estão aí, né? Alô, tem alguém do outro lado? Acessando. Tá escutando? Oi, tá baixinho. Deixa eu ver se é o meu volume. Não, o meu volume tá no máximo. Agora tá melhor? Agora melhorou. Quem fala daí? É a Júlia. Júlia Canuto. Fala, Júlia Canuto. Tudo bem? Tudo bom, minha linda? O que você manda? Fala. Não mando nada, só pra falar bom dia, né? Ah, bom dia. E temperatura, Júlia? Você tem alguma definição de temperatura? Ou alguém que queira falar? Não, né? Gente, o povo geralmente fala assim, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Aí o pé errou. Por que errou? Olha só, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Como é que são 30 graus Celsius de agitação molecular? Tem jeito de associar isso? Hã? Não tem. Então, o problema não está no falar o grau de agitação das moléculas. O problema está no é. Ela não é. Tá? A temperatura não é o grau, ela está relacionada. Então, temperatura é uma grandeza física escalar que está relacionada ao nível, ao grau, né? Ao nível, ao grau de agitação molecular. Pronto, agora sim. Agora ela não é, gente, ela está associada. Ela está relacionada ao nível ou ao grau de agitação molecular. Então, se a temperatura está alta, o nível de vibração molecular está alto. Se a temperatura está baixa, o nível de vibração molecular está o quê? Baixo. Beleza? Aí, então, guarda isso, porque isso norteia a calorimetria, norteia a dilatação, norteia os gases, tá bom? Então, vamos aqui. Professor,
Oi, fala, O Karen. senhor sabe dizer se essa matéria é mais teórica do que envolvendo Não, cálculos? mais conta. Tá, obrigada. Ela é mais cálculo do que teórica, tá? Mas essa definição ela é extremamente importante. Beleza? Bom, escalas termométricas. Vocês estudaram termologia no primeiro ou no segundo ano? Vocês No lembram? primeiro ano. No primeiro, né? Ótimo. Então, gente, a gente estuda três escalas famosas. A gente estuda a escala Celsius, Celsius. A gente estuda a escala Fahrenheit, a escala Fahrenheit, e a gente estuda a chamada escala Kelvin. Tá? O que é isso? Os termômetros, eles têm dois pontos de referência para a medição de temperatura. Quais são esses dois pontos? Esses dois pontos é o PF e o PE. O que é o PF? É o ponto de fusão do gelo. O que é fusão? Derreter, é o ponto em que o gelo derrete. Tá? E o que é o PE? PE é o ponto de ebulição da água. O que é ebulição? É quando a água está o quê? Fervendo. Tá bom? Ponto de fusão do gelo, ponto de ebulição da água. Na escala Celsius, esses valores foram escolhidos assim, ó, 0 e 100 graus. 0 graus e 100 graus. E eu gosto de usar a letra θ para representar a temperatura em graus Celsius. Então, tipo assim, ó, θC é a temperatura em graus Celsius. Beleza? Exemplo, hoje em Goiânia nós vamos ter uma temperatura aí, pelo menos a previsão falou isso, né? De 38 graus Celsius. A gente escreve assim, θC, 38 graus Celsius. Tem livros, tem faculdades, tem colegas que ao invés de chamar θ, chamam Tzinho minúsculo. Eu gosto de usar o θ, porque haverão coisas ali para frente que a gente vai usar o T para tempo. Aí, para não confundir o T de tempo com o T de temperatura, eu gosto de usar o θ. Beleza? Bom, a escala Fahrenheit, né? O nome do cara, Daniel Gabriel Fahrenheit, ele fez a escala dele e na escala Fahrenheit, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água têm os seguintes valores: 32 e 212 graus Fahrenheit. Só por que tem esses valores? O Fahrenheit ele usou como referência para o ponto de fusão e ebulição. A escala originalmente do Fahrenheit era 0 e 100. Só que a substância de referência para fusão e ebulição não era água. Era uma mistura de álcool com amônia. Então, para essa mistura de álcool e amônia, quando esse álcool e amônia derretia, ela adotou 0. E quando entrava em ebulição, ela adotou 100. Aí você pegando o termômetro Fahrenheit e comparando com o ponto de fusão do gelo e ebulição da água, chegava nesses valores. Tudo bem? Então tá aí. Aí a gente fala, ó, a temperatura na escala Fahrenheit, né? Eu vou ler assim, θF igual a tantos graus Fahrenheit. Beleza? Faz o print aqui que eu quero te apresentar a Kelvin. E aí nós vamos ver o mais importante, como é que converte de uma para outra. Posso apagar de cá?
Guarde esse conceito com carinho, gente. Ele é extremamente importante, tá? Vamos apagar. Pessoal, e a escala Kelvin? Escala Kelvin. Essa escala é a escala adotada no sistema o quê? Internacional de unidades. Ela é chamada de escala absoluta. Por que ela é chamada de escala absoluta? Porque ela tem o zero absoluto? Não. O zero absoluto tem esse nome porque ele pertence à escala absoluta. O Kelvin, ele fazendo estudo com gases, ele quis descobrir qual a maior temperatura que pode existir. Ah, não dá para saber. E qual a menor, né? Sabendo que temperatura está associada com nível de vibração molecular, ele pensou, se eu pegar um gás e for resfriando ele, quando essas moléculas pararem, eu chegarei na menor temperatura do universo. E ele fez fazendo experimento com gás em 1850, 1860, ele não tinha condição de chegar a temperaturas extremamente baixas. Mas ele, com as temperaturas que ele tinha condição de mexer, ele construiu um gráfico. E através do prolongamento desse gráfico, ele descobriu que a menor temperatura, ele estava usando a escala Celsius como referência, que a menor temperatura que se podia chegar era menos 273 graus Celsius. O que ele fez? Ele falou, eu vou construir o meu termômetro, onde a menor temperatura do universo, no meu termômetro, vai ser o zero. Aí ele construiu a escala Kelvin, que tem a escala Kelvin, tem para o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água, os seguintes valores, 273 e 373. Note que aqui não é usual a gente colocar o grau. Só se eu colocar, o cara zera a minha prova? Não zera, mas não é usual, tá? E a escala Kelvin, ela ainda tem o famoso quê? Zero absoluto. O que é o zero absoluto? É o zero da escala absoluta, que seria a menor temperatura do universo, que corresponde a quanto? A menos 273 o quê? Graus Celsius. Tudo bem? Aí, gente, outra coisa também. Que letra que eu uso para temperatura em graus Celsius? Teta. Fahrenheit, teta. E na escala Kelvin, qual letra que a gente usa? É comum usar um T maiúsculo, tá? Por que T maiúsculo? Para diferenciar, porque a escala Kelvin é a escala do sistema o quê? Internacional. Então, por exemplo, vamos supor, já passou disso há muito tempo. Beleza, vamos supor que a gente já esteja aí beirando a tarde, já estamos, vamos supor que esteja 37 graus em Goiânia agora. 37 graus corresponde a uma temperatura de 300, então a gente vai falar assim, são 310 Kelvin, tá? A gente fala assim, você tá vendo? Não é usual o grau. Se eu colocar, acaba a minha prova? Não, você pode colocar, não tem problema, não é usual. Então a gente fala, temperatura são 310 o quê? Kelvin, que é a temperatura na escala Kelvin, que é a escala do Sistema Internacional. Tudo bem até aí? Beleza? Professor, Fala. repete, por favor, o que é o zero absoluto? O zero absoluto é o zero da escala absoluta, que é a escala Kelvin. É o zero da escala Kelvin. O Kelvin, como eu disse para vocês fizeram print, né? Posso apagar aqui, não posso? Pode.
ele estava fazendo um estudo com gases. E aí ele fez assim, ó. Deixa eu fazer rapidinho aqui para você. Ele confinou um gás num volume, né? Pôs um balão volumétrico aqui, ó, e estava medindo a pressão do gás. Então aqui, ó, tinha um gás e ele aumentava a temperatura do gás, ele aumentava a temperatura do gás e esquentando o gás e vendo. Veja, o volume aqui, ó, é constante, o volume é fixo. Quando o volume é constante, a gente vai ver isso lá na frente, quando o volume é constante, a relação... Peraí. A relação entre pressão e temperatura, ele observou que para uma determinada temperatura, ele tinha uma determinada pressão. Para uma outra temperatura, ele tinha uma outra pressão. Então, assim, ó, e ele verificou para várias temperaturas e várias pressões que a relação entre pressão e temperatura com o volume constante obedecia aqui, ó, a uma reta. Lá no laboratório não tinha como ele esfriar demais. Mas como ele já tinha uma reta, o que ele fez? Ele pegou essa reta aqui, ó, e prolongou a reta. Nossa, eu vou forçar a barra aqui, porque senão não dá. Ó, ele prolongou a reta. Quando ele prolongou a reta, ele verificou que, como ele estava usando a escala Celsius, ó, θ em graus Celsius, ele verificou que o ponto, porque o que é pressão? O que é pressão de um gás? Pressão de um gás ela é definida pelos choques das moléculas com as paredes. Tá? Quanto maior o número de colisões das moléculas com a parede, maior a pressão que o gás exerce no recipiente. Então, o que ele pensou? Se eu for tirando o calor daí, for diminuindo a temperatura, a menor temperatura do universo é a temperatura em que essas moléculas param de vibrar. Porque as moléculas dos gases, elas vibram, elas giram e elas transladam. O que é isso? Vai de um lado para o outro. Então, elas vibram, giram e mudam de lugar, desordenadamente o tempo inteiro. Então, se temperatura, olha o conceito que eu apaguei aqui. Se temperatura está associada ao nível de vibração molecular, então a maior não dá para saber, porque pode, sei lá, explode o recipiente, enfim, derrete. A maior não dá para descobrir. Agora, a menor dá, porque a menor seria uma situação em que as moléculas que estão vibrando param de vibrar. Bom, mas se ela para de vibrar, ela para de transladar e para de rotacionar. E ela vai bater na parede? Não. Se ela não bate na parede, qual a pressão que ela faz na parede? Zero. Então, o laboratório não permitia, mas a matemática permitia. Porque aqui, ó, não é o valor da pressão? Qual é a temperatura em que a pressão, ó, qual é a temperatura em que a pressão é zero? A temperatura em que a pressão é zero correspondia a quanto? A menos 273, o quê? Graus Celsius. O que ele fez? Ele falou assim, eu vou construir um termômetro, só que essa temperatura no meu termômetro vai ser quanto? Vai ser o zero. Como ele usou a escala Celsius como referência, se aqui é zero, aqui é menos 273, então se aqui é zero, aqui vai ser quanto? Mais 273. Por isso que o 0 graus Celsius, o ponto de fusão do gelo,
corresponde a quantos Celsius? 273. E você viu que aqui a relação não é de 1 para 1? Se é de 1 para 1, quando no Celsius for 100, aqui vai ser quanto? 273 mais 100, que é quanto? 373. Aí, o mundo passou a chamar este zero aqui, ó, a menor temperatura do universo, de zero absoluto. Por quê? Porque ele é o zero da escala absoluta. E por que a escala Kelvin é chamada de escala absoluta? Porque ela só tem valores absolutos. O que é valor absoluto de um número? É o valor dele sem sinal. Ou seja, a escala Kelvin não tem temperaturas o quê? Negativas. Não existe o menos 1 Kelvin. Tá? Kelvin é só de 0 para cima. O próprio 0 Kelvin não existe.